Dar boas-vindas aos novos vereadores presentes para a quinta sessão ordinária. Registro a presença da secretária Marli Rossi Miller, da procuradora da Câmara Municipal Bruno Azilheiro e a presença do ex-vereador Miro Rosa e João Lido Espada. A todos os demais munícipes presentes para acompanhar esta sessão, uma boa noite a todos. Boa noite. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberto a quinta sessão ordinária, quarta sessão legislativa da 15ª legislatura, no dia 2/3 de 2020. Convido o vereador Eunilton Fontanive que faça a leitura do texto bíblico. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra da sua mão. O dia passa a mensagem para outro dia, a noite sussurra para outra noite, sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, e toda a terra chega ao seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Obrigado, vereador. Considerando a leitura prévia da ata pelos senhores vereadores, coloco em discussão a ata. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como são, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Dionei César Escola para que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento número 11/2020, de autoria dos vereadores Alexandre Vilbert e Felipe Braz Luciani. Seja oficiado o Poder Executivo para que promova a avaliação de risco na ponte Sisto Luciani, bem como sejam realizados os reparos necessários. Justificativa: nas encostas do rio, próximo à cabeceira da ponte, a água está avançando e provocando deslocamento da terra no local. Assim como já houve incidente com ponte que se originou da mesma forma, os vereadores que presentes subscrevem estão preocupados com a situação no local. Seguem imagens do local. Luiz Alves, em 24 de fevereiro de 2020. Requerimento número 12/2020, de autoria do vereador Felipe Braz Luciani. Seja oficiado o Poder Executivo para que promova estudos para que seja instituído no nosso município um dia fixo por mês, para que a Prefeitura promova o recolhimento e correta destinação de imóveis abandonados e outros resíduos que não são recolhidos pela coleta normal em vias públicas. Justificativa: o intuito do requerimento é facilitar o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pela coleta de lixo normal, evitando descarte em locais impróprios, assim contribui para a saúde pública e para o meio ambiente. Sugere-se que a Prefeitura institua um dia por mês e mantenha um canal para que a população entre em contato e solicite a coleta, bem como que os eletrodomésticos sejam destinados ao ecoponto localizado próximo ao descascador do Belchor. Luiz Alves, em 24 de fevereiro de 2020. Requerimento número 13/2020, de autoria do vereador Assir José de Freitas. Seja estudada, junto à Secretaria de Esportes, a possibilidade de disponibilizar recursos para a escolinha de futebol do Clube Juventude Esporte Clube, que atualmente atende cerca de 100 crianças e adolescentes. Justificativa: a escolinha de futebol do Clube Juventude Esporte Clube foi declarada de utilidade pública pela Lei nº 1522 de 2013 e atende cerca de 100 crianças e adolescentes. Para a manutenção de suas atividades é cobrada uma pequena mensalidade dos alunos, porém o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas de manutenção de um professor e demais materiais utilizados nos treinamentos. O incentivo ao esporte e a atenção às crianças ajuda a prevenir doenças físicas e sociais, contribuindo para uma sociedade mais saudável e ativa, objetivo que vem ao encontro das metas da administração pública. Para tanto, através deste vereador, o clube vem solicitar uma especial atenção e parceria do poder público, a fim de manter as atividades normais de atendimento a esses pequenos atletas e futuros desportistas luisalvenses. Luiz Alves, 28 de fevereiro de 2020. Requerimento número 14/2020, de autoria do vereador Felipe Braz Luciani.
Seja oficiado o Poder Executivo para que informe as razões pelas quais não há médicos no posto de saúde de Rio do Peixe e explique os motivos pelos quais há uma enfermeira responsável por definir se há necessidade ou não de atendimento médico pelos pacientes. Justificativa: munícipes relataram que há muito tempo o posto de saúde de Rio do Peixe está sem médicos e que as enfermeiras que atuam no local fazem uma espécie de triagem, avaliando e definem quem irá ter atendimento médico e quem não terá. Luiz Alves, em 2 de março de 2020. Indicação número 30/2020, de autoria do vereador Eunilton Fontanive, solicitando à Secretaria de Obras para que proceda a troca de tubos em bueiro localizado na rua Prefeito Wilibaldo Vanden Billert, Braço Serafim, nas proximidades da propriedade do senhor Osmar Luciani e família. Justificativa: o referido bueiro encontra-se sem a devida capacidade de vazão nos dias de enxurrada, danificando a via ao transbordar. Luiz Alves, em 28 de fevereiro de 2020. Indicação número 31/2020, de autoria do vereador Assir José de Freitas, solicitando à Secretaria de Obras para que proceda a macadamização e patrulhamento em trechos da via que dá acesso a Massaranduba, ao término do asfalto até a divisa com o município de Massaranduba. Justificativa: devido à construção da ponte de Ribeirão do Bugre, o fluxo de veículos aumentou naquela via, que encontra-se necessitada de manutenção mais frequente. Luiz Alves, em 28 de fevereiro de 2020. Indicação número 32/2020, de autoria do vereador Arlindo Gorges, solicitando ao órgão competente para que faça patrulhamento e limpeza das valas na rua Lourenço Pauli, no Fraiman. Justificativa: devido às fortes chuvas, a rua está bastante danificada. Luiz Alves, em 28 de fevereiro de 2020. Indicação número 33/2020, de autoria do vereador Arlindo Gorges, solicitando ao órgão competente para que faça a contenção com pedras no bueiro localizado na rua Pedro Scherer. Justificativa: devido às fortes chuvas, a rua está bastante danificada. Luiz Alves, em 28 de fevereiro de 2020. Formulário de inscrição ao Tribuna Livre, número 02 de 2020. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Luiz Alves, Osnir Luciani, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Braço Joaquim, Ambrajo, Luiz Alves, Santa Catarina, portador de CPF e RG, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência minha inscrição para uso da Tribuna Livre na sessão ordinária a ser realizada em 9 de março de 2020, às 18h30, no Salão da Capela São Joaquim. O tema abordado será segurança pública, ponto de ônibus, manutenção da estrada geral e demais vias de acesso, asfaltamento até a Capela São Joaquim, mudança de um poste de energia elétrica. Luiz Alves, em 28 de fevereiro de 2020. Saulo Brasil, Osnir Luciani, Presidente da Associação do Braço Joaquim, Ambrajo. Solicitação deferida em 2 de março de 2020. Saulo Brasil, Presidente. É o contínuo, Presidente, senhor Presidente. Obrigado, vereador. Requerimentos e indicações. Ordem do dia para apreciação e votação na presente sessão. Indicação apresentada seguem em tramitação da Secretaria da Casa para as providências de praxe. Correspondências ao arquivo da Casa. Neste momento, a palavra livre sobre o expediente do dia. Quero saudar a Cílio Freitas. Excelentíssimo senhor Presidente, senhor Saulo Vil, seu nome quero cumprimentar os nobres colegas vereadores presentes no dia de hoje, saudar o ex-vereador Miro Rossi, em seu nome saudar os demais presentes. Entro nessa casa no dia de hoje com uma indicação, a indicação número 31/2020, onde trata de melhoria na estrada que faz a divisa com o município de Luiz Alves com Massaranduba, aonde muitos dos moradores, aí, principalmente da região do Braço do Bugre, que agora utiliza esse trecho de estrada, já que está sendo a reconstrução da nova ponte ali na saída do Bugre, tem que dar a volta lá em cima
perto da família dos Soares, lá, e tem esse trecho aí onde a estrada realmente se encontra em estado bem precário. Essa já é uma indicação, já várias vezes solicitado, tanto pelo senhor Arlindo como pelo nobre colega vereador Ionilton, e a gente sabe da necessidade que se ocorre. Há necessidade também de colocar nesse local umas cargas de macadame, tem uns buracos meio brabo lá, antes desse patrulhamento. A gente vem solicitar junto ao líder do governo, se há essa possibilidade de conversar diretamente já com o secretário de obras para tentar resolver esse problema quanto antes, que a gente, como é de conhecimento de ambos os vereadores aqui, e principalmente dos dois que sempre estão mais em contato com aquela área de lá, da necessidade que ocorra de melhoria nisso aí. A respeito do requerimento dos nobres colegas Felipe e Alexandre, ou outros do Felipe também, tem 2, 3 do Felipe aqui, e as indicações sou totalmente favorável. Também tenho o requerimento número 13 de 2020, aonde venho solicitar junto à Secretaria de Esporte a possibilidade de disponibilizar recurso junto à escolinha do Juventude Futebol Clube, aqui da Vila do Salto. Essa escolinha de futebol do Juventude, ela atende a cerca de 100 e poucas crianças, e aonde eles vêm reivindicar junto à Secretaria de Esporte a possibilidade de um pequeno reforço de ajuda financeira para que eles possam contratar um técnico, uma pessoa, um professor de educação física, no caso, para que dê uma alavancada maior nessa garotada e possa realmente, eles possam se aprofundar mais na parte esportiva. Se aprofundando mais na parte esportiva, muito menos tempo de se aprofundar em bares e outros lugares não bem desejáveis para essa ala da juventude, que não é muito aconselhável aos nossos jovens de hoje. Esse clube, ele já é declarado de utilidade pública desde 11 de abril de 2013. A gente sabe que com isso, com certeza, vai ter mais entidade, mais clube que talvez venham procurar vocês também. E eu espero poder contar com o apoio de vocês nesse aqui, para que amanhã depois os outros clubes que têm essa escolinha, a gente também possa estender dentro da possibilidade que existe, se existe recurso disponível dentro da Secretaria de Esporte. Então, desde já eu agradeço ao senhor presidente pela concessão da palavra e agradeço o apoio de cada um de vocês nesse requerimento 13 de 2020. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Felipe Braz Luciano. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimento os demais nobres pares vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar aqui a assessora parlamentar, o seu ex-vereador, o senhor Miro Rosa, ex-vereador, o senhor João Lídio também. Uma boa noite também a todos os demais presentes. Hoje eu entro nessa casa, senhor presidente, com 2 requerimentos e um em conjunto com o vereador Alexandre. Quero tratar primeiramente do requerimento número 12/2020, né, onde eu venho sugerir e ver também da possibilidade, né, do poder público estar estudando alguma forma de algum caminhão, se não da prefeitura mesmo, mas de repente um terceirizado. Teve pessoas me procurando a respeito desses descartes de móveis velhos, né? E não só de móveis, qualquer outra coisa que não seja algo que o reciclável colete e nem o lixo orgânico colete. A gente sabe que é responsabilidade de cada morador dar fim ao seu próprio lixo, mas existem cidades que, até se eu não me engano, é utilizado de catatreco, o nome do programa que foi instituído e tudo mais, que assim, espaço, depende da necessidade de cada cidade, né? Passa, às vezes, mais vezes ou menos, mensal, ou semanal, enfim. Vocês podem observar, bem conscientemente assim, eu observei que depois do requerimento meu feito por pessoas que veio me cobrar,
Já vi por beira de estrada aí, ó, armários velhos, encostados em poste e tudo mais, né? Por uma coincidência ou não. Então, vocês podem observar, realmente acontece isso. E também a queima não é aconselhado, né? A gente não pode também induzir a queima disso. Então, por que não de repente, se achar algum meio, dentro de legalidade, e que também não onere muitos custos à prefeitura? Enfim, acho que pode ser proposta qualquer parceria, se a pessoa também que ela está precisando da retirada disso, talvez, quem sabe, uma contrapartida ela se disponibilize, não todas, mas algumas de repente são mais fáceis de lidar. Para não me alongar, só é isso que eu queria dizer desse requerimento, né, para que seja analisado de alguma forma que fique bom. Outra coisa muito importante é os eletrônicos. A gente não tem ainda o ecoponto, a gente sabe que tem um consórcio que a gente aprovou um projeto na Câmara, que ele disponibiliza do ecoponto, porém ainda não aderimos, o município não aderiu. Então, por que não de repente se fosse olhar essa mesma forma, que recolhesse também então os eletrônicos, e poderíamos ver se havia a possibilidade de Gaspar, aqui no Belchor, de a gente de repente colocar ali, descartar ali a princípio, tem que ver, né, da possibilidade, eu não sei, só é isso que o requerimento vem tratar, e é isso que eu gostaria de ver com o Poder Executivo e o órgão competente. Do requerimento número 14, eu venho tratar da saúde, e mais direcionada especificamente ao bairro do Rio do Peixe. Eu já havia ouvido algumas reclamações, porém nenhuma com tanta precisão e certeza, né? Lá do Pocinho do Rio do Peixe, a reclamação vem se repetindo. Há um tempo atrás eu tratei de um problema de uma moça com problema de coração, que ela chegava lá para ser atendida, e aqui na secretaria dizia que ela poderia ser atendida, e lá chegava lá, o atendimento era barrado, né? Aí eu conversava com a Juliana e tal, a Juliana acabava ligando lá, e na maioria das vezes, então ela teria que voltar pela quarta vez lá, ou terceira, então ela é atendida. E foi realmente dito que era algo de uma particularidade lá da pessoa que atendia lá no posto, não o problema em si de que não podia ser atendido. Que essa moça, ela morava de um lado da Ponte da Garuva, que era Luiz Alves, e depois ela mudou para o outro lado da Garuva, que daí pertencia a Navegantes, mas dava a questão de 500 metros, e continuava fazendo suas coisas para cá, para Luiz Alves. Então o Juliano disse que não tinha problema nenhum. Mas enfim, isso era muito tempo, já um tempo atrás, uns 4, 5 meses. Aí o problema veio e voltou a se repetir, e agora eu vim com problemas assim maiores, reclamações mais ardosas ainda. Montaram até um grupo para debater sobre esse posto ali. Eu não estava no grupo, mas eu recebi uma conversa ou outra daquele grupo. E uma delas que eu citei até na justificativa, que eles estão citando que a enfermeira está fazendo simulação como fosse uma triagem, e daí a enfermeira ela vai mesmo medir as conclusões dela e ver se você necessita de uma consulta ou não. Acho que não tem cabimento isso, né? Do meu ponto de vista. Porque se ela... Então não precisa do médico, daí ela consulta já de uma vez, então. Se ela tem capacidade de saber se você precisa de uma consulta ou não, ela pode ser automaticamente também considerada como uma médica, então. Eu não sei quem é a pessoa, tá? Só que eu tenho o áudio para quem querer ouvir, né? Da pessoa citando. E ainda por mais, era uma criança. Daí ela falou assim para a enfermeira: mas a minha filha tem problema de coração. Não, mas criança com problema de coração dificilmente morre. Bom, também. Então, a gente fica meio assim assustado com a colocação, né? E até com a falta de vontade, falar bem a verdade. Porque uma pessoa dessa que se formou para ser profissional no ato, falar uma coisa dessa, ainda mais direcionando para ninguém, né? Mas uma criança e saúde não se brinca, gente. Então, o requerimento meu, senhor presidente, se esse aqui então nem se fala, é mais urgência ainda, né? Mexendo com saúde. Sem contar que eles estão mencionando que está muito tempo sem médico lá, então não sei se isso procede exatamente, como é que eles falam, mas eles falam que está muito tempo sem médico lá. Então eu gostaria de ver o que realmente está acontecendo, senhor presidente, ou não. Tá? E sobre o outro requerimento ali, em parceria, o meu amigo Alexandre vai fazer alguma colocação aqui também. Dos demais pedidos de vereadores e indicações, requerimento, nobre vereador Assírio ali, por que não, né? Se tiver a capacidade da Secretaria de Esporte, ele está disponibilizando, com certeza é de suma importância, tá certo? Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre.
Passa a palavra ao vereador Alexandre Wilber. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento os funcionários da casa e os demais assistentes. O requerimento que eu fiz em conjunto com o vereador Felipe é pedindo uma avaliação de risco da ponte Sisto Luciani, que com as fortes chuvas a água vem comendo a encosta. Claro que visivelmente não é uma situação de risco já, de momento, mas como essa água, bem na imagem que eu tenho aqui junto no requerimento, isso já dá uns 2 metros mais ou menos que a água vem comendo pela cabeceira. Se isso continuar comendo, pode acontecer o que já aconteceu há anos atrás, que a água comeu, a ponte acabou virando para o lado de cima ainda. Então, no secretário de obras, como é engenheiro, provavelmente ele ou com outro engenheiro dá uma avaliada se tem algum risco, né? E o que eu, analisando assim, acharia talvez um muro de contenção, porque essa água, como já não é a primeira vez que vem acontecendo isso, pela curva do rio, ela sempre vai bater aqui na cabeceira. E ninguém quer perder uma ponte dessa porque não é um custo barato, né? Até teve uma indicação do vereador Felipe, que foi em cima na cabeceira, até essa semana foi resolvido, que já tinha cedido, tinha comido. Tem uma imagem também que eu peguei por debaixo da ponte, que já estava toda oca, mas ali por cima foi feita uma manutenção. Mas o requerimento é lá de cima na cabeceira, referente a essa água que vem corroendo ao longo do tempo. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Leonilton Fontaneve. Boa noite, senhor presidente. Em nome dos senhores demais nobres vereadores, ex-vereadores, pessoal da imprensa também e funcionários da casa, boa noite a todos, o pessoal também que nos assiste ou vão assistir em casa. Também entrei com uma indicação ali, na rua Prefeito Viribaldo Vandembila, aqui na famosa reta que a gente chama de Luciane ali, perto da casa do seu Osmar e familiares ali, tem uma tubulação que atravessa o asfalto, mais um tubo que dá na entrada das famílias ali, ele é pequeno e a água passa por cima, além de lavar o asfalto de um lado e do outro, já está também desbarancando o bueiro que atravessa a água para o outro lado da estrada ali. Então também há uma necessidade de manutenção ali, que já a própria familiar já fizeram alguns reparos, mas também não foi suficiente. Então tem que ser botado tubos maiores para essa vazão dessa água passar aí, né? A gente sabe das dificuldades, mas também estão empenhados nesse pedido da comunidade lá. E também sobre os demais projetos, com certeza, não resta dúvida, né? Sobre o projeto o requerimento do ACIR, com certeza a gente sabe disso. Até eu já falei para eles, estamos juntos, não é porque eu não jogo bola, não marco gol contra, né, nobres vereadores, mas com certeza tem que ser feito um pedido junto com a Secretaria de Esporte e ver as possibilidades, né, e ver o que a lei permite ou não e o que também a lei exige do clube também, né. Com certeza, certos novos clubes também vão entrar com esse pedido. E se há possibilidade e condições disso que o clube cumpre com o seu papel, nada mais do que justo também, né? E sobre os demais requerimentos também ali, tanto do nobre vereador Felipe lá como do Alexandre, a gente sabe a necessidade disso ali, né? A gente sabe de um custo numa ponte, já só pela custo da ponte do braço do Bugre também, as dificuldades aí, dos recursos de fazer a obra, não deixar que isso aconteça alguma coisa maior. Com certeza vamos junto com o Executivo e Obras cobrar para que seja tomado algumas medidas o quanto antes, para não causar danos maiores aos cofres públicos e aos moradores também. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Arlindo Góes. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento demais vereadores, cumprimento a funcionária da casa, ex-vereadores aqui presentes. Entro com a indicação número 32, no qual peço ao órgão competente para que faça o patrulhamento da estrada geral lá da rua Lourenço Paulo, toda a extensão do Freiman. E ali também peço para que faça a limpeza das valas nas margens da rua. Isso é lá próximo, um pouco antes da casa do Maurício Pereira, ali tem um trecho, a rua meia baixa, e escorre a água do morro lá do Bananal e enche aquelas valas ali, acaba a lama estando mais alto do que a rua. Então é importante fazer a limpeza daquela vala para que consiga também manter aquela rua com melhor acesso. Eu também fiz aqui a indicação 33, mas eu vou retirar essa indicação pelo motivo de
nós temos que fazer as indicações sempre com antecedência e essa obra já tenha sido feita na sexta-feira passada. Então, eu vou retirar essa indicação. Eu justifico ela depois na palavra livre. Quanto às indicações e requerimento aqui nesta casa de hoje, sou totalmente favorável. E obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Bertolino Bachmann. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimento os demais vereadores, os funcionários da casa, os ex-vereadores, ao advogado que faz presente a essa sessão e os que estão assistindo a Câmara, a sessão nas suas residências. Eu só quero comentar um pouco sobre o requerimento do vereador Assir e do vereador Felipe, sobre a situação do Rio do Peixe. Veio um tempo atrás, eu já entrei com essa polêmica aqui, naquele posto de saúde lá que falta de médicos. Parece que na época, meio que consertaram a coisa, repassaram, remanejaram o médico de um lado para o outro que estava faltando. Na mesma época estava faltando no Alto Máximo. Parece que agora o mesmo problema voltou a... E o pessoal de lá também, esses mesmos áudios que encaminharam para o vereador Felipe, eu também, foi encaminhado para mim também. A gente já discutiu isso, mas é válido, o vereador Felipe está certo, tem que trazer à tona o que está acontecendo, e menos ainda uma enfermeira ficar lá dando plantão como médico, né? Isso é cada um na sua alçada. Mas eu quero me ater mais a essa situação aqui do requerimento do vereador Assir, onde pede uma ajuda de custo ao Juventude Esporte Clube. Todos aqui sabem que foi aprovado nessa Câmara que hoje se declara utilidade pública aquilo ali. É um dever, os outros clubes podem até reivindicar, mas eles têm direitos. Até então tem que ser denominada utilidade pública, porque lá tem... E todos nós que estivemos aqui na audiência pública sabemos que não é por falta de recursos. Estamos com uma sobra orçamentária aí enorme. Tanto de receita, de pré-sal, de IPTU e tudo que quem acompanhou a audiência pública sabe disso. Temos com uma sobra orçamentária e fácil de ser remanejado para onde se precisa. Também vendo o voltamento à parte de médicos. Se não tem que ser contratado alguém temporariamente para suprir aquilo lá, pois recurso existe. Então essa parte temos que ficar em cima do que está acontecendo. Porque se fosse falta de recursos, a gente ia dizer, não, temos que cortar gasto aqui, cortar gasto lá. Mas todos que acompanharam aqui estão sabendo que tem uma boa sobra. Sobrou muito além do que estava previsto. Então, também agora a população tem direito, se pagou os seus impostos e está voltando, é para o bem da população que esse valor tem que ser repassado. Não é para ficar nos cofres públicos e ser remanejado de um jeito ou outro, não, tem que voltar para a benfeitoria dos munícipes de Luiz Alves. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Dionei César Escola. Saúdo o presidente, os nobres pares presentes para a sessão, servidoras da casa, os demais que acompanham a presente sessão. Gostaria de estar manifestando referente ao requerimento número 14, que o vereador Felipe entra na casa, que ele vem de encontro a um requerimento já aprovado por essa casa em 7 de fevereiro de 2020, de minha autoria, onde eu vou até reler esse requerimento, onde os vereadores devem estar logo dando os 30 dias de prazo, então deve estar chegando a resposta para a Câmara também. Seja oficial o Poder Executivo para que preste informações referente ao atendimento médico nas unidades de saúde do município, qual o quadro de profissionais atuantes e se há alguma perspectiva de ampliação no atendimento. Então, no dia 7 de fevereiro, nós já apresentamos esse requerimento aqui na casa, já foi votado e já foi encaminhado ao Executivo. Acredito que logo, dando o prazo, devemos estar recebendo essa resposta. Já diante de toda a situação que tinha, dos contatos que eu fiz diretamente com a Secretária de Saúde para poder entender a situação de médicos no nosso município, ela não é nova, ela só se agravou mais esse ano. Por quê? Porque o governo federal disponibilizava o Mais Médicos para o nosso município. E nós somos um dos municípios que, a princípio, fomos cortados do Mais Médicos, por termos um IDH melhor do que outros municípios no país. Eu acho muito injusto, porque era um programa que beneficiava a nossa população, né? Tem vários incentivos que o próprio município, o Estado faz aqui para poder melhorar a qualidade de vida da população,
e a gente deve sim ter essa garantia dos médicos aqui no nosso município. E não tem. Um outro, porém, que já do outro ano, que foram questionados, a gente já teve essa resposta também lá na Câmara pela própria secretária, é a questão da remuneração. O médico, ele é um profissional caro, custoso, ele recebe valores muito altos, ele é um profissional que tem um custo muito alto, por si, e que um médico é algo muito disputado. E se nós fizermos uma avaliação entre os municípios de toda a região, o nosso salário de médico é extremamente baixo. Nós chegamos a pagar quase metade do que municípios vizinhos pagam para o médico. Vou dar o exemplo de Massaranduba, que paga o dobro, mais ou menos, quase o dobro do que Luiz Alves oferece. E uma das situações que impossibilita Luiz Alves de aumentar, inclusive, o salário dos médicos é a questão do salário do prefeito. Por quê? Porque a nossa Constituição, na emenda constitucional número, deixa eu pegar aqui o número de que eu notei, no 41 de 2003, ela veda que qualquer servidor público receba mais do que o salário do prefeito. Não é uma legislação nossa aqui, não é do Estado, é uma legislação nacional, e ela veda uma emenda constitucional de 2003 que veda que qualquer servidor público ganhe mais do que o salário do prefeito. Então também é um outro fator limitante de nós termos médicos aqui no município para poder aumentar o salário. Se tem uma proposta salarial maior, automaticamente consegue atrair mais profissionais. Com um salário mais baixo é difícil conseguir não só atrair, mas também reter esses profissionais aqui no nosso município. A gente tem um ciclo, a gente pode acompanhar, não é de hoje, é de muitos anos. Luiz Alves tem tido um ciclo de troca de médico frequente. Não é de hoje, não é de 4, não é de 8 anos, é de muito mais tempo que a gente tem uma troca frequente de médicos aqui no município e é difícil a gente manter médicos aqui na cidade. Um dos motivos é essa questão salarial que também impacta. Então vamos esperar essa resposta da secretária para ver em quantos anos, o que está sendo feito para isso. É por isso que o requerimento que eu propus e apresentei nessa casa lá em fevereiro, nós já voltamos, para saber que solução a Secretaria de Saúde está pensando para o município, para não deixar acontecer situações como essa que o vereador Felipe traz hoje aqui à casa também, e poder atender a população da melhor forma possível. Quanto ao atendimento de triagem, vou dar uma referência, porque como eu estudei um pouco na área de saúde, talvez até o vereador Bertolino possa confirmar com a filha, que também é enfermeira, quem tiver alguém da família possa saber, que quem é enfermeiro graduado tem sim a autonomia de fazer a triagem. Quem é auxiliar, não. Auxiliar de enfermagem não deve fazer a triagem, mas profissional de enfermagem faz triagem sim, porque eles são os profissionais que destinam quem tem urgência e emergência ou quem não tem para o médico mais competente. Então, nesse sentido, talvez é uma medida paliativa, só por quanto não tem esse profissional ali na unidade, para poder estar agilizando quem tem maior urgência ou não. Então, quem é formado em enfermagem tem essa autonomia de poder fazer, e o direito, na verdade, é quem faz realmente, inclusive até no próprio hospitais, geralmente quem faz essa triagem é o enfermeiro e não o médico. O médico vai atender depois feita a triagem, dando prioridade àquelas pessoas que apresentam a urgência e a emergência primeiramente. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Não havendo mais manifestação, daremos início às votações. Coloco em discussão o requerimento número 11 do vereador Alexandre Vilbert Felipe Braz Luciane. Coloco em votação. Vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloco o requerimento do vereador Felipe Braz Luciane, requerimento número 12, em votação. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco o requerimento número 13 do vereador Assis José de Freitas. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloco em votação o requerimento número 14 do vereador Felipe Braz Luciane. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. A palavra livre sobre explicações pessoais. Passa a palavra ao vereador Alcide Freitas. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistentes do dia de hoje, quero só estar estendendo aqui o convite
aos presentes, aqui presentes, o que em casa nos acompanham pelas redes sociais, da sessão itinerante que acontece na próxima sessão, dia 9, lá no Braço Joaquim, na igreja do Braço Joaquim, aonde essa sessão acontece às 18h30, no caso, às 6h30 da tarde. Convido vocês presentes, os que estão em casa, estendo esse convite aos demais colegas e pessoas que tenham interesse, queiram participar, queiram saber o que é uma sessão e o que se pode ser dito e o que não pode ser dito. É um convite que a gente faz aqui em meu nome e em nome principalmente dos dois vereadores aqui que pertencem praticamente mais àquela comunidade, o Bertolino e o Nilton, e estendendo os cumprimentos aos demais, os pedidos aos demais vereadores. Quero também estender o convite a qual o pessoal do Juventude, em nome do Douglas Claes, veio procurar a gente e falar a respeito do primeiro galetaço que acontece e o primeiro torneio de pênalti do pessoal de Juventude, dia 7/3, meio-dia, lá na sede do clube. Lá terá um completo serviço de bar e cozinha. A Juventude, lá na sede da Juventude, tem uns ingressos a ser adquirido, uns ingressos, o valor simbólico de R$20. Aqui a gente já estendeu aos nobres colegas vereadores, eu agradeço a todos que de uma maneira ou de outra contribuíram, e fica o convite que as pessoas venham participar desse evento, que condiz até com o pedido do qual a gente está fazendo hoje. Isso é um meio de arrecadar um pouco para poder manter essa escolinha. Então, as pessoas que puderem participar sejam bem-vindos, e colaboradores, que podem ser os filhos de vocês, que amanhã depois estão lá junto participando dessas festividades e dos futuros campeonatos que existem. Então, estendo em nome do Douglas esse convite. E, senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Arlindo Gorges. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Eu quero aqui agradecer, então, à Secretaria de Obras pelo serviço prestado lá naquele bueiro no qual eu fiz a indicação 33, que eu retirei no dia de hoje. Esse bueiro se localiza lá na Confloresta, né, dá mais ou menos 300 metros após o término da pavimentação asfáltica lá da Francisco Schmitz. Então, é um bueiro no qual foi feito um aterro bastante alto, deve dar uns 4 metros de altura, e com essas fortes chuvas, então desbarrancou, e ela veio até rente à pista de rolamento ali da estrada. Então, aí, sexta-feira, foram lá e fizeram a manutenção desse bueiro. Também quero, em resposta ao vereador Assir, me pediu o prazo de conclusão da ponte do Braço Bugre lá. Conversando com o secretário de Obras, ele me passou que o prazo deve ser mais ou menos uns 30 dias, vai depender um pouco do tempo também, né? Que agora nos primeiros dias eles vão iniciar então a cabeceira do lado de dentro lá, né? E como é uma obra rápida, a cabeceira estando pronta, eu acho que a outra estrutura ali é um pré-moldado, né? Isso para colocar rapidinho. Então o prazo é mais ou menos de 30 dias, se o tempo colaborar. Obrigado, vereador. E quanto ao vereador Bertolini me pediu também sobre a sobra de um recurso que veio ali, né, para o hospital. Essa sobra, mais ou menos um valor de 14.600 que sobrou ali. Falei com a secretária da Saúde, ela disse que essa sobra estão lá disponível no caixa, tá? Está ali, foi guardado lá e está à disposição, né? Quando o hospital precisar por alguma coisa, está ali. Valeu? Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Passa a palavra ao vereador Felipe Braz Luciano. Cumprimento a todos novamente, senhor presidente. Eu só gostaria de agradecer parte da manutenção feita lá na ponte Sisto Luciane, né, que dá acesso à Boa Vista, que hoje a gente entrou o requerimento também em conjunto, mas como o vereador Alexandre já mencionou, uma parte foi aberta a cabeceira da ponte lá e foi colocado material ali. Eu só não sei até qual ponto da melhoria que atingiu, né? Mas foi feita uma parte
É lógico que o que foi colocado aqui hoje também é importante estar olhando e analisando que precaução nunca é demais, né? Vamos dizer assim. Então, eu só gostaria de agradecer porque parte já foi feita ali, foi concluída. E também eu gostaria de direcionar ao líder do governo, ao nobre vereador Arlindo, a respeito, se teria alguma novidade para nos colocar, ou um esclarecimento, poderia ser nas próximas sessões também, para estar vendo a respeito daquela fórmula contra o Maruim, né? O pessoal vem comentando, a gente percebe, sente na gente, na nossa pele mesmo, literalmente falando, né? Que vem assim, acho que até aumentando, acho que até em locais que eles não estavam tanto, eu não sei se já foi passado em algum ponto, então eles correram para outro agora, então eu não sei, mas assim, realmente o pessoal vem cobrando, a gente percebe que não vem diminuindo nada, e alguma coisa chegou ao meu conhecimento, que já teria vindo alguma remessa dessa fórmula, porque realmente já era, né? Todos são cientes que era para ter vindo, acho que, se eu não me engano, em dezembro, já a primeira levada de produto e tal, e eles estariam levando os maiores produtores a princípio. Então eu gostaria de saber, assim, a que ponto anda essa história, fala bem o português, né? Como está sendo utilizado essa forma, e se está sendo utilizado, né? Então era uma coisa que o pessoal vem me questionando e eu também gostaria muito de estar por dentro e sabendo. E uma outra sugestão também aqui minha, vereadores, referente ao nosso posto de saúde da sede aqui. Eu, quando tive um problema aqui de saúde, tive frequentando aqui o posto um pouco, eu pude observar, era um dia de muita chuva forte. A gente sabe que não é segredo que, não sei se pela nova reforma que foi feita ao redor da prefeitura, mas vagas de estacionamento é difícil ser encontrada aqui, né? Então, um dia eu estava ali e o médico chegou, né? O médico do postinho chegou, ele teve que dar umas 3 voltas ao redor da construção da prefeitura, porque agora também é sentido obrigatório, né? Então não tem como dar ré e tal. E para ainda, mesmo assim, depois das 3 voltas, ele não tem encontrado nenhuma vaga, ele deixou o carro lá, próximo à delegacia ali, né? Próximo ali, aquele ponto de lanche que tem ali ao lado da delegacia. E veio. O que eu quero dizer com isso? O postinho estava lotado. Eu sou um cara paciente, a gente aguarda, né? Não entende, não era também nada muito tão grave. Mas assim, eu me refiro, se tem não, que tinha pacientes ali com casos mais emergenciais e mais graves, né? Eu sugeria uma placa, como tem a placa de deficiente físico e tal, e para idoso aposentado, uma vaga ou 2 para um médico bem próximo ao posto já. Porque isso ali o pessoal ficou, quem estava esperando já, né? A causa mais demora ainda, de repente tem pessoas que dependem de ônibus, que tem que às vezes estar em tal lugar, ou carona, muitas vezes, né? Então assim, uma sugestão, se não havia uma possibilidade de implantação de uma vaga ou 2 para um médico que está... Porque não são todos os médicos que vêm todos os dias, né? Isso varia, então, de repente, uma sugestão, acredito que somatória, para todos. Então, seria isso que eu queria colocar, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Nossa palavra, o vereador Leonilton Fontanilho. Novamente, boa noite. Eu também só reforçar os convites do nobre vereador Assir aí, também para a sessão itinerante no Braço Joaquim, na próxima segunda-feira, né? Então, convidar, a gente vai estar presente lá por trabalho nosso mesmo, mas a comunidade toda ali da localidade, quem puder nos assistir, né, que leva lá também seus pedidos e as conversas que a gente pode ter no final da sessão. Né? E também queria deixar o meu agradecimento, tanto pedido como pelo Assir, como para mim já, o patrulhamento do Braço Panoramos começou também, a gente está esperando mais, não chegaram a terminar, porque também choveu alguns momentos, tiveram que abandonar também as obras lá. Mas assim que der, vamos continuar lá e acabar o serviço também na Santana ali, então a gente também vai acompanhar essa semana e as possibilidades para essas obras todas ali. Né? Então era essa a minha colocação, senhor presidente. Obrigado novamente pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Não havendo mais nada a discutir,
Agradeço a presença dos participantes, dos nobres pares, e dou por presente os dois, e dou por encerrado a presente sessão. Convoco os nobres edis para a sexta sessão ordinária de 2020 para o dia 9/3 de 2020, em sessão itinerante a realizar-se no Salão Comunitário da Capela São Joaquim, em Braço Joaquim, com início às 18h30. Boa noite a todos. Boa noite.